Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui uma questão recente, uma questão que caiu agora nesse domingo no Enem de 2024. Nessa questão, estava falando o quê? A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Daqui está aquele textinho, aquela enrolação, para entreter daquela informação contextualizando o que vai pedir na nossa questão. Daí está lá a tabela, está falando dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e está a média relativa. Beleza? Só que daí na questão está pedindo o quê? Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi. Se falou média, a gente já sabe que tem alguma coisa relacionada à tendência. A gente não tem as medidas de tendência. A medida de tendência é a medida que alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem a média, a moda e a mediana. Média, a gente tem dois tipos de média, que é a aritmétrica ou a geométrica. Tem também média harmônica, outro tipo de média. Mas geralmente a gente vê mais sobre média aritmétrica, geométrica ou a média ponderada. Beleza? A gente tem média, a gente tem a moda, que é o valor que mais se repete, e a gente tem a mediana, que foi o que pediu nessa questão. Daí falou, necessidade da mediana desses dados. A mediana, quando a gente está falando de mediana, a gente está querendo dizer o valor que está bem no meio, está centralizado no meio das informações que divide metade da metade para trás é o que é pequeno, o que é menor daquilo, e de uma metade para frente é o que é maior do que aquilo. Então é um valor que está bem exatamente no meio, dividindo os outros valores, dividindo o que é menor do que aquilo e o que é maior do que aquilo. Como que a gente faz para a gente achar a mediana? A mediana, a gente primeiro organiza os valores do menor para o maior, que é o que a gente chama de colocar em hall, ou, traduzindo português, é colocar em lista. Então a gente coloca primeiro organizando do menor para o maior. O primeiro aqui menor que tem aqui é o 46. Então a gente coloca primeiro o 46, depois o que é o depois do 46 vem o 54, depois vem o 60, o 64 se repete duas vezes e depois vem o 66. Aqui, chamando a atenção que a gente está procurando a mediana. Então, se a mediana é o valor do meio. Se fosse moda, era o valor que mais se repetia. Quando a gente está falando mediana, a gente está querendo saber qual que é o valor que se encontra bem aqui no meio. E qual que é o valor que se encontra no meio? Se fosse uma quantidade de números ímpar, ia ter exatamente o valor do meio. Por exemplo, se fosse 7 aqui, 7 elementos, ia ter o valor do meio, é só a gente pegar, seria ele. Como não tem o valor do meio, o que a gente vai fazer? A gente tem que achar os dois valores que ficam no meio, os dois valores exatos que dividem metade para um lado e metade para o outro. E qual que são eles? Se a gente pegar aqui o 60 e o 64, desse lado aqui fica 2, desse lado aqui fica 2. Então, a gente tem esses dois valores aqui para a gente tirar a mediana. Só que, como que a gente acha a mediana com dois valores? Aqui só está um valor. Se olhar nas alternativas, só tem um valor aqui. É porque quando a gente tem dois valores, que no caso é porque a mediana ali era par, a gente tem que pegar esses dois valores, somar e dividir por 2. É basicamente tirar a média deles. Então, como que a gente tira a média desses dois valores? A gente soma 60 mais 64 dá 124 e depois a gente divide 124 por 2. Então, 124 dividido por 2, 12 a gente consegue dividir 2 vezes 6 é 12, então a gente coloca o 6 aqui. 4 a gente consegue dividir por 2, 2 vezes 2 é 4, então a gente coloca o 2 aqui. 4 menos 4 é 0. A gente achou aqui 62. O que é esse 62? 62 é a nossa mediana. Lembrando que, se tivesse sido um valor, números ímpares, por exemplo, a gente tivesse aqui 1, 2, 3, 4 e 5, a mediana ia ser o valor do meio. Nesse caso aqui, ia ser aqui o 3, que é o que está exatamente no meio, que divide metade para um lado e metade para o outro. Como foi um valor par, a gente tem que achar os dois valores do meio. Então sempre vai ser assim, ou vai ser um valor que está lá no meio, ou vão ser dois. Se for 2, a gente soma esses dois e divide por 2, que é basicamente tirar a média dele para ter uma visão geral. Lembrando que média serve para ter uma visão geral de como está funcionando aquela coisa. Então, beleza. A mediana que a gente encontrou é 62. E tem 62 na questão? Tem. Alternativa E. Era só tirar a mediana, saber como realizar esse procedimento aqui e a questão já estava praticamente entregue. Então, se você gostou, se você achou interessante, deixa aqui nos comentários, comenta aí o que você achou, compartilha com algum amigo para ajudar a gente a crescer, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo.